Oi, meus amores, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar sobre o que? Genética. Eu vim fazer uma revisão básica pra vocês aqui de alguns conceitos. Depois a gente resolve um exercício pra lembrar vocês como é que faz, tá bom? Genética é uma coisa bem básica, bem simples. Eu vou falar aqui de alguns termos que a gente precisa saber. Depois eu vou contar um pouquinho da historinha de Mendel rapidinho e a gente faz um exercício e tudo certo, tá bom? Menos de 10 minutos. Primeiro a gente tem que entender o que são cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos são cromossomos idênticos de forma, então o centrômero dele tem que estar igual. Se ele tá um centrômetro no meio, se ele tá um centrômetro em cima, embaixo, eles têm que estar igual. E aí eles possuem os genes, os alelos no mesmo locus gênico, ou seja, no mesmo local no cromossomo onde se encontra o gene. Jamerson, o que é gene? É um fragmento do DNA que pode ser transcrito e traduzido em síntese de proteínas. Mas basicamente vocês não precisam saber disso. Vocês precisam saber que o gene é a parte do DNA que carrega característica de hereditariedade. Ou seja, o que passou de pai para filho, mãe para filho, o que passou dos sucessores e dos ascendentes, né, para os descendentes. Depois vocês também precisam saber um pouquinho sobre gene dominante e gene recessivo. O gene dominante é que só a sua presença basta para se manifestar. Se tiver um gene dominante e o outro gene não for dominante, for um gene recessivo que a gente vai ver mais pra frente, o gene dominante é que vai se manifestar. Já um gene recessivo é o que ele precisa de presença dupla, ou seja, tem que ter um Azinho e um Azinho, tem que ter dois alelos dominantes, para que esse gene consiga se manifestar, ou seja, só se manifesta na ausência de um gene dominante. O que é homozigoto ou um indivíduo puro? O indivíduo puro é quando eles têm dois alelos iguais. Por exemplo, um indivíduo com albinismo, que ele possui o alelo recessivo, ou seja, se ele é albino, que é uma doença autossômica recessiva, ele obrigatoriamente tem que ser azinho. Então ele é um indivíduo puro, entendeu? Já quando a gente cruza esse indivíduo com um indivíduo que produz a quantidade normal de melanina, um ser humano normal, um outro ser humano, a gente diz que desse cruzamento, dependendo dos genes, vamos supor que ele seja heterozigoto azinho, que é simples. A gente faz a continha. Azinho, temos a probabilidade de sair o quê? Azinho. Quando sai esse azinho, é determinado que ele é heterozigoto. Mais simples para vocês, a gente tem um azinho e outro azão. Todo cruzamento vai dar heterozigoto. Jamerson, que merda é heterozigoto? Todos os filhos terão características dominantes. Aí agora a gente tem que saber o que é genótipo. Quando a gente fala de genótipo, a gente está falando do conjunto gênico, do conjunto de todos os genes de um indivíduo. Já o fenótipo são as características de uma espécie que são determinadas pelo gene e que podem sofrer ou não influência do meio ambiente. Por exemplo, quando a gente está falando de cor de pele, o albino, por exemplo, ele se transcreve com azinho, ele é recessivo. Mas quando a gente tá falando que ele tem olhos vermelhos e que ele é loiro, tem cabelo quase branco, a gente tá falando de características expressas pelo gene. Então a gente tecnicamente tá falando do fenótipo, que é o que tá externo, o que a gente vê. Quando a gente não vê, que tá dentro ali, a gente chama de genótipo. Isso é basicamente o que a gente tem para falar de algumas características gerais. Agora a gente passa para falar de Mendel. Mendel era basicamente um pobre lascado na vida que precisava estudar. Ele queria crescer na vida. E ele acabou indo para um monastério. Nesse monastério ele começou a estudar. Com o decorrer dos anos, ele começou a estudar biologia, que é o nosso amor querido, amamos, perfeito, não é isso? Vocês também concordam? Eu sei que sim. O que é que acontece? Ele começou a estudar e ele descobriu
ele fez assim, vamos testar aqui ervilhas. Ele começou a perceber as variações das ervilhas do jardim dele, né? Ele começou a estudar, observar, ele começou a perceber que tinha ervilhas rugosas, lisas, que tinha ervilhas com a fava da ervilha maior, né? Que é aquela camada que fica externa, maior, menor, que a ervilha era amarela, que a ervilha era verde. Então ele começou a perceber o quê? Diferenças. E ele começou a estudar isso. Chegou uma hora que ele pegou só ervilha verde, cruzou com ervilha verde, ervilha verde, ervilha verde, ervilha verde, ervilha verde, ervilha verde. E o que aconteceu? Isso mesmo. As ervilhas verdes só deram ervilha verde. Então sempre continuavam dando ervilha verde porque ela tinha se tornado um ser homozigótico, um indivíduo homozigótico, ou seja, ele era puro. E aí ele fez a mesma coisa com uma ervilha amarela. Ele pegou a ervilha amarela e pá, o famoso estupro da ervilha, foi acundando ali, pegou e tal, piu, xiu, biu. Aí deu o quê? Ervilha amarela. Aí ele pegou, ele chamou isso daí de geração pura, parental. Pura. Aí a gente diz, pura? Foi, porque lembra que eu falei lá do homozigoto puro? Foi, ele disse que era isso. Aí, com o passar do tempo, ele fez um cruzamento entre essas duas ervilhas que eram puras. Então, a gente percebe o seguinte, dessas ervilhas que nasceram, todas possuíram a cor amarela. Presta atenção, eu produzi. Olha, lembra do que eu falei lá de gene dominante, gene recessivo? Agora presta atenção nisso, presta atenção nisso. Ele pegou essas ervilhas, e essas ervilhas, foi simples, pegou, circulou lá as ervilhinhas, e ele descobriu que todas elas eram amarelas. Como assim? Eu tinha verde e amarelo, só deu amarelo. Então ele percebeu que essas ervilhas seriam dominantes. Teriam um alelo dominante, que era o alelo amarelo. Se a gente fez esse cruzamento, deu todas heterozigotos, porque já eram puras e se misturaram todas, ele deduziu que o amarelo era o heterozigoto, que era o alelo mais forte, que era o alelo dominante, que se sobressaía perante a expressão característica do alelo verde, que era o recessivo. Aí ele disse, poxa, que massa, vou cruzar de novo, porque ele era curioso, não julgo não. Aí ele cruzou de novo, e o que foi que deu? Ele percebeu que deram 3 ervilhas amarelas e uma ervilha verde. Ou seja, ele disse, não, pera aí, que tem coisa aí. Ele deu nome às ervilhas. Ele disse que a ervilha verde, que a ervilha amarela que tinha feito da F1, a ervilha amarela da F1, era Vzinho, porque ele tinha descoberto que era heterozigoto. Ele disse, não, vamos botar aqui, é Vzinho, deixa eu escrever aqui. Vzinho, aqui ó. Vzinho, ele disse que era isso aqui. Aí ele pegou e disse, não, se é, vamos fazer uma multiplicação para ver em probabilidade quanto é que dá isso? Aí ele disse, bora. Aí ele descobriu, ao decorrer do tempo, quando ele multiplicava ela por ela mesma, que era Vzinho, que todas nasceram iguais, ele tinha uma ervilha que nascia totalmente homozigota, dominante, Vzão. Uma ervilha que duas ervilhas que nasciam heterozigóticas, Vzinho, e que ainda assim demonstravam um gene dominante. E uma ervilha que nascia o quê? Vzinho. Jamerson, puta que pariu, genial. Por isso que nasceu a ervilha verde. Porque quando a gente fez esse cruzamento, que a gente distribuiu, presta atenção aqui, ó. Que a gente distribuiu, olha aqui, ó.
A gente distribuiu, tá vendo aqui, ó. Vzão com Vzão, Vzão com Vzinho, Vzinho com Vzão e Vzinho com Vzinho. Ele descobriu que a ervilha verde, ela era o quê? Recessiva. Então ele disse que cada característica dos indivíduos é condicionada por um par de fatores ou genes que se separam durante a formação dos gametas, indo apenas um fator do par para cada gameta. Ou seja, se teu pai e tua mãe foi, não sabia não, foi cegonha não. Foi um dele pra tu e um dela pra tu. Um tinha da determinada característica. Não tem como os dois. Não tem como ele dar os dois. Não tem como ela dar os dois. Não tem. Não existe. Então eles fizeram pá. Quando eles fizeram pá, um doou um gene e outro doou outro. Entendeu? Por isso que acontece. De quando, por exemplo, a mulher, ela é recessiva, por exemplo, ela tem um índice de hemofilia, que é uma doença recessiva sanguínea, pode causar sangramentos e tal. Aí ela tá lá e o marido dela não tem isso. Não tem isso. Mas a chance do filho dela ter. Isso é lei de Mendel. Quando a gente tá falando de genética, a gente tá falando disso. Mas bora responder um exercício aqui rapidex pra gente ficar fera no negócio da genética, gente. Porque se a gente não ficar fera no negócio da genética, a gente não entende nada. E a gente tem que fazer o quê? Entender. Exatamente, bicho inteligente da gota. Bora lá, vou ler pra vocês. Tá falando de albinismo. Bicho, se tu errar, eu vou dar na tua cara. O albinismo é uma herança autossômica recessiva. Presta atenção. Se ele é recessivo, ele é o quê? Dá o nome de quem? Dá o nome de Azinho. Azinho, isso mesmo. Vocês já deveriam saber isso. Se vocês estão aprendendo isso agora, vão voltar pra lá, assistir uma aula de Jeruso, assistir uma aula de Tchutchuqueque no YouTube, porque eu só tô dando uma revisão, viu? Tu já deveria saber disso, gato. Ou gata. Toma vergonha. Bom, que se caracteriza por um senso, uma redução de produção de melanina do organismo, blá blá blá, despigmentação da pele do olho. Sabendo-se que se trata de uma herança recessiva, qual a chance de uma criança nascer albina? Ó, presta atenção, ele quer saber a chance de uma criança nascer com os dois alelos, porque para se expressar fenotipicamente uma característica recessiva, a gente tem que ter os dois alelos iguais, né? Azinho e Azinho. Presta atenção no que ela vai dizer. Qual a chance de uma criança nascer albina se seu pai for albino? Então a gente sabe que o pai dela é obrigatoriamente recessivo, porque ele é albino. Então a gente sabe que o pai dela é Azinho. E sua mãe apresenta a produção normal de melanina, ou seja, ela é normal, ela tem um gene normal de melanina. Mas for heterozigoto, ou seja, alguém da família dela, em alguma era, alguma espécie, algum ser humano já teve o Azinho. Se ligasse nisso. Então, se ela é heterozigota, ela tem o gene dominante, que é a da característica da produção normal de melanina, que a gente vai denominar de Azão, e o Azinho, que é o gene recessivo. Agora, gente, vocês lembram daquela coisa da distribuição? Fica duro. Ó, Azinho, Azão. Ui, Azinho, Azinho. Então vai ser Azinho, Azão. É aqui, ó. Azão. E aqui, ó, Azinho. Ou seja, dá pra ver, ó. A gente teve dois desses pares de gameta foram Azinho. Ou seja, tem 50% de probabilidade dele nascer com uma quantidade normal de melanina. 2 desses gametas foram Azinho. Ou seja, 2 desses gametas não, presta atenção, não são heterozigotos, eles são homozigotos recessivos. Lembra que eu falei que para a manifestação do gene recessivo acontecer, ele tem que aparecer em dose dupla? Ele apareceu em dose dupla, tecnicamente ele é albino, ou seja, tem 50%, ó.
2 para 4 de nascer... Ó, eu cortei aqui. Ele tem 2%, 2 para 4 chance de nascer normal, de nascer com a produção de melanina normal. E 2 sobre 4% de nascer recessivo. 2 sobre 4 é igual a 1 sobre 2, que é igual a 50%. Se você pensou nisso, você é inteligente para um cacete. E você já sabe do que eu tô falando. É isso, foi bom. Espero ter ajudado. Se não ajudei também, vá assistir outra aula, porque eu tentei. Beijos.